cá estamos de volta e recebemos hoje um tio e um sobrinho que, conforme dizia há pouco, estão unidos pela paixão pelo futebol, ainda que separados pela preferência clubística. Vêm de Viana do Castelo e com uma coleção considerável de camisolas do Futebol Clube do Porto, o Rodrigo Stuart e o Pedro Silva, o sobrinho e o tio. Muito bem-vindos. Obrigado. E obrigada por trazerem estas camisolas. Obrigado, que acredito têm um grande valor para ambos. Vou começar aqui pelo tio, Rodrigo, pode ser? Sim. Pedro, como é que um adepto do Sporting, e eu acho que já sei a resposta porque em tempo de intervalo falávamos sobre isso, um adepto do Sporting faz coleção de camisolas do Futebol Clube do Porto? Portanto, a coleção de camisolas, a gente parte do princípio que não há clubismos, portanto a gente acaba sempre por fazer a coleção de todos os clubes. Temos camisolas do Porto, camisolas do Sporting, naturalmente, também temos do Benfica, Belenenses, Boa Vista, Braga, portanto temos uma planápia de clubes. Naturalmente as que estão aqui expostas hoje estão vocacionadas para o Futebol Clube do Porto, foi campeão ontem, mas temos uma vasta coleção. Eu tenho as minhas do Sporting, tenho algumas minhas também do Porto, mas temos uma diversidade muito grande de clubes. E isto começa por interferência direta do sobrinho, Sim, que o levou para este mundo. Sim, o Rodrigo está há mais tempo do que eu nas coleções das camisolas, está há mais ou menos 5 anos, eu estou mais ou menos há 1. Ele puxou um bocado por mim, eu comecei a ter... Eu já tinha uma outra coleção de camisolas de loja, portanto, adquiridas em loja. Estas têm outra particularidade, são diferentes. Já tinha esse gosto. Entretanto, depois falando com o Rodrigo, fui vendo a coleção dele e fui-me entusiasmando e acabei por Foi ele que me convidou até a juntar-me à coleção dele e temos criado paralelamente uma coleção vasta de camisolas. Sim. Rodrigo, a noite foi curta. É verdade. Depois da vitória sobre o Sporting e os festejos do título, deu para festejar? Tínhamos que vir para aqui, mas conseguimos fazer os festejos. Acredito que muito satisfeito com o título conquistado pelo Futebol Clube do Porto e dou-lhe os parabéns por isso, enquanto adepto. Como é que isto começa? Isto começa com uma oferta de um amigo de infância, de uma camisola usada por um jogador, que por acaso não está aqui, mas está na nossa coleção. A camisola era usada pelo Farias em 2007 e eu fui ganhando o bichinho de ter as camisolas usadas pelos jogadores ou preparadas. E com muita procura fui encontrando, a coleção foi crescendo e hoje temos quase cerca de 30 camisolas do Porto. Só do Futebol Clube do Porto. Acredito que para um colecionador é particularmente especial saber que a camisola foi usada ou preparada para um jogador em específico. Sim. É diferente de comprar em loja. Tem um valor completamente diferente, pelo menos para nós, e tem um valor excepcional. Saber que um jogador usou a camisola e está nas nossas mãos. Vocês são ambos ainda jovens. Acredito que irem recuperando algumas das memórias do Futebol Clube do Porto através das camisolas, no caso do Futebol Clube do Porto, mas também de outros clubes, seja particularmente especial. É uma forma também de descobrir um clube, Rodrigo? Sim, fui descobrindo, eu sou muito novo e com isto das camisolas fui descobrindo ainda mais história do clube que não conhecia. O meu objetivo é ter uma coleção desde o ano em que eu nasci até o ano corrente e todas as camisolas que adquiro têm uma história junta e vou sempre aprendendo. E quer partilhar connosco alguma história em especial? Sim, esta camisola do Pepe número 7, eu não lembrava que o Pepe no primeiro ano do Porto usava o número 7. Não é normal um central usar o número 7 e é uma particularidade, como muitas que tenho na coleção. Foi uma das figuras, adepto de Pepe, Rodrigo, em particular. É um dos meus jogadores favoritos. Sim, como é que vê também esta conquista de ontem, à luz da veterania que tem o central? Fiquei muito contente. Ele conseguiu ser campeão na primeira passagem e na segunda passagem. Sim, e agora garante aqui este terceiro título. Entretanto, vamos também recuperando outras camisolas que o Rodrigo e o Pedro têm, que fazem parte da coleção. Algumas destas camisolas com história, algumas delas representadas aqui, creio eu, algumas delas estarão aqui, outras não trouxeram, mas há efetivamente esta particularidade, Pedro, das camisolas terem sido usadas pelos atletas. Como é que conseguiram ter acesso a estas relíquias, digo eu, algumas delas, pelo menos? Há muitos colecionadores de camisolas. Há colecionadores de camisolas de jogo, há colecionadores de camisolas como estas, que são usadas ou preparadas para os jogos.
há um universo de colecionadores, portanto, há troca e venda entre eles. Há muita pesquisa, muita prospecção, muitas horas gastas. Eu tenho muitas horas gastas investidas a fazer prospecção de camisolas. Dinheiro também? Dinheiro. Não convém falar muito nisso, mas sim, há muito dinheiro investido, naturalmente. Quanto é que pode custar uma camisola usada? Uma camisola de loja pode valer 60, 70 euros. Uma camisola do Futebol Clube do Porto, dependendo do jogador e da época em que foi usada. E também da competição, porque competições europeias valem mais do que competições nacionais. Poderá ir de 200 a 500, 600 euros cada camisola. Se estivermos a falar de um Cristiano Ronaldo, pode ir a 1000 euros. Se estivermos a falar de um campeão mundial, como o Porto foi, podemos estar a falar em 2000 euros neste momento, 2500. Qual é a camisola mais cara que tem? Esta. Sim. Foi usada num jogo específico contra o Benfica, em 2005-2006. Foi só usado este patrocínio foi só usado nesse jogo e é uma camisola raríssima, só feita para esse jogo. Nunca foi vendida. Para termos uma ideia, e de quem é a camisola? Já agora, virando... É de César Peixoto. César Peixoto. Ele tem uma particularidade no fundo. César Peixoto não gostava de camisolas compridas, então cortava as camisolas e fazia uma bainha mais curta. Sim. Há também estas curiosidades, permite também redescobrir alguns jogadores e algumas particularidades dos próprios. Falávamos desse investimento e para completar, Pedro, ia falando precisamente na dificuldade que muitas vezes encontraram para obter algumas destas camisolas. Sim, temos feito muito contactos, naturalmente, temos contactos em toda a parte do mundo. Temos contactos no Brasil, na Argentina, Sérvia, Ucrânia, Rússia, Itália, Turquia. Sim. São muitas horas dedicadas ao colecionismo. Esta camisola chegou esta semana, é a última camisola que recebemos. Teve um impacto muito grande no nosso Instagram. Zalvic. É do Zalvic. Esta camisola veio de um colecionador da Sérvia. E as negociações, como é que são? São difíceis, são difíceis. Da luta. As camisolas são adquiridas de imediato, portanto é negociação direta. Sim. Esta em particular até foi um tipo leilão, podemos falar assim, em que a pessoa que rematou mais dinheiro fomos nós. E estávamos curiosamente em disputa com um colecionador também português, nosso conhecido, e acabamos de ficar com a camisola. Agora o melhor. Sim, digamos assim. Nesse sentido. É uma questão de investimento. Claro, naturalmente. Mas sim, mas temos contactos. Temos camisolas que vieram, por exemplo, da Argentina, do Lucho. Vieram diretamente de um jogador que jogou no Estrela da Amadora, que trocou a camisola no final do jogo com o Lucho e com o Benítez e ficou com as camisolas. E nós tivemos acesso ao contacto dele e conseguimos as camisolas. Vieram com um documento de autenticidade, portanto, todas com a sua credibilidade. Sim. O Rodrigo já elegeu ali a camisola do Pepe. Para o Pedro, qual é a camisola mais especial? A camisola do Futebol Clube do Porto, a mais especial provavelmente será esta do Lucho. Sim. Porque é o ano que eu mais gosto a nível de design da camisola. Sim, pois acho que é a camisola mais bonita. Também, não é? Sim. A nível de gosto pessoal, ainda ando à procura do jogador, que será o Ricardo Quaresma. Sim. Já temos aí algumas alinhavadas, estamos a aguardar que elas cheguem. Mas o que é que está a ser mais difícil nessa negociação? Não sei se estavam nessa fase. O Ricardo Quaresma, por acaso, é um jogador que... Muito procurado. Muito procurado. E que vos une em termos clubísticos, não é? Sim, a minha admiração pelo jogador foi naturalmente porque ele ter jogado no Sporting. Eu gosto muito do jogador, mesmo no Porto foi um jogador mediático e ainda hoje é. Por isso é que há muita procura, há muitos colecionadores à procura dessas camisolas, muito difíceis de adquirir, muito caras. Possivelmente vamos conseguir, através de um amigo nosso colecionador, mas é muito difícil. Muito difícil. Sim, estas estão aqui as mais recentes camisolas do Futebol do Porto já desta época. Não sei se já viram, com certeza que já, há poucos dias, o terceiro equipamento para 2020-2021 do Futebol Clube do Porto. Sim. Gostaram? Sim. Sim? É muito bonito, o branco. E é daquelas para fazer parte da coleção? Sim, eu
foco-me nos equipamentos principais. Sim. Mas o branco gostei muito. Sim, sendo recente. Há esta componente estética que o Pedro falava há pouco. Rodrigo, também pode ser aqui um fator importante na vossa escolha? Eu vou mais pelo jogador, Sim. pelo ano, não pela estética, mas pela importância do ano. Conforme os títulos que ganhamos, conforme o jogador, o que é que alcançou pelo clube, é Sim. isso mais que procuro. E um colecionador tem de estar apto, disponível para abrir mão de alguma camisola? Como é que é com vocês? Sempre. De Sim. vez em quando. Sempre. Há camisolas que, à partida, não são para transacionar, mas por ironia do destino, acaba sempre por ser possível transacioná-las por querer outra. Sim. Portanto, ou em trocas. Nós, enquanto colecionadores, pelo menos eu defendo que as camisolas devem ser trocadas, não compradas ou vendidas. Claro que, naturalmente, para chegarmos a este ponto, temos que fazer algum investimento, mas depois, entre colecionadores, eu prefiro trocar uma camisola troca por troca. Naturalmente, se tiverem o mesmo valor material, mas fazer a aquisição delas não. Prefiro trocá-las. Rodrigo, qual foi a camisola mais difícil de trocar? Mais difícil de trocar? Eu tenho poucas trocas, não me estou a recordar de nenhuma, Sim, nenhuma. E o Pedro? que fosse Lembra-se mais alguma? difícil. Aquela história que lhe contei há bocado do jogador que nos facultou algumas camisolas da Argentina. Sim. No lote de camisolas que veio uma do clube rival, do Benfica, era uma camisola do Aimar, que foi trocada por camisolas do Porto. Portanto, nós adquirimos camisolas do Porto através dessa do Benfica. Mas é sempre muito difícil trocar camisolas dos três grandes, digamos assim, por uma questão do clube das pessoas, portanto, no meu caso do Sporting. Sim. Se bem que as camisolas do Porto, até tenho mais camisolas do Porto do que do Sporting. Propriamente do Sim, Sporting. temos muitas, temos cerca de 20 camisolas a chegar, muitas delas estão a caminho, porque vêm de outros continentes, portanto nós temos que aguardar. Mas temos muitas camisolas ainda por chegar. Sim. Ontem houve esse clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting. Não sei se têm por hábito ver o jogo juntos, estes clássicos juntos. É raro. É raro. Pontualmente vemos um ou outro, mas Sim. os clássicos também não há assim tantos quanto isso por ano, mas pontualmente vemos. E ontem, gostou muito? Eu já vou perguntar novamente aqui ao Rodrigo como é que foi, mas na perspectiva do Pedro, gostou muito esta derrota, particularmente por aquilo que representou? Naturalmente, sendo adepto do Sporting, custou mais um bocado, porque o Porto acabou por ser campeão, foi campeão em casa, mas foi contra o Sporting. Custa mais um bocado. Já era previsível que o Porto viesse a ser campeão, se não fosse hoje, seria na próxima jornada, mas comparando a nível técnico, o Porto é mais forte que o Sporting neste momento. Rodrigo, acredito que seja essa também a sua opinião. Agora é apontar à Taça de Portugal. É sim. Agora, o importante é sempre focar em ganhar os 2 jogos que faltam, mesmo não contando para o título, e ganhar a Taça de Portugal é o mais importante. Muito obrigada aos dois e parabéns por esta Obrigado. coleção. Obrigado. Mantenham-se bem e boa viagem de regresso. Muito obrigado. Obrigada.